Nós vamos começar uma série de ministrações e o pastor Maico Baracho está preparando também uma série de ministrações sobre o tema mortificação. Eu vou estar ministrando nessa semana, hoje, sobre o tema depravação total. Possivelmente nós vamos ministrar sobre santificação. Por quê? Nós somos uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, no Novo e Velho Testamento. Então, qual o grande problema da igreja hoje? Teológico. O problema é teológico. Problema teológico nas canções, problema teológico na liturgia, problema teológico em relação às experiências com Deus. E os líderes que tocaram a minha geração, a geração do Baracho, eles estão chamando a igreja brasileira para voltar para o Evangelho. E o Baracho me deu uma palavra que ardeu no meu coração e trouxe uma preocupação muito grande, porque todo mundo que é homem de Deus, ele se preocupa com a igreja de Deus. Seja ela essa aqui, essa comunidade local, como todo o povo de Deus nessa nação, no planeta, o apóstolo Paulo era assim. E o Baracho me disse assim: o problema é voltar agora para o Evangelho. Porque se resolverem voltar para o Evangelho realmente, igreja que tem 50 mil membros vai ficar com 1.000 membros, que vão entender que não receberam nada de Evangelho, não recebeu nada de doutrina. Como se nutre uma igreja sem ela entender a tua própria história, sem ela entender a história do povo de Deus, sem ela entender a tua teologia? Tem muita gente plantando igreja aí, Baracho, e começando com uma teologia superficial, mais fundamentada em emoções, sentimentos. Nem filosofia tem, que se tivesse filosofia, acho que ajuda mais do que uma teologia distorcida. Ok? Pelo menos vai fazer pensar, e de quando a pessoa ouvir o Evangelho, ela vai entender o Evangelho. Então, o que está ocorrendo? A igreja ela tem mais de 2.000 anos de teologia. E se você pegar o judaísmo, vamos colocar aí mais 4, 5 mil anos, né? De teologia construída. A gente que estuda sabe que existe material lá atrás, que vem lá dos tempos do deserto, as leis orais, que foram registradas pelos sábios de Israel. E existe esse material. O Baracho, de vez em quando, ele está dando uma pesquisada em algumas fontes. E isso faz parte da igreja. Né? Como é que você vira para mim e fala a igreja e não entende o judaísmo? 4.000 anos aí, vamos colocar, foram de judaísmo. E aí, a igreja surge a partir dos apóstolos. Os 12 eram judeus. O Deus de Israel é judeu. Jesus era judeu. Presta atenção no que eu estou falando. Aí o Baracho vem com uma proposta: vamos aproximar um pouco as raízes da fé judaica. É óbvio que nós praticamos, em parte, a fé judaica, porque a igreja, toda a fundamentação teológica dela é no Novo Testamento, e foi deixado pelos judeus, ok? Só que tem uma coisa muito importante quando se trata de cristianismo. E o grande problema da igreja hoje, Baracho, não é ela olhar o material do judaísmo, não é ela analisar, talvez até estudar um pouco mais a Torá. Não é isso. Ela vem caminhando mais de 2.000 anos, ela se afastou de alguns princípios. É importante, nós aqui estudamos a Torá, que é instrução, na verdade, a palavra. Mas o que eu percebo, o grande problema da igreja, Maicon, é que ela se afastou da teologia cristã que foi desenvolvida ao longo de 2.000 anos. Aí tem gente que planta uma igreja, o que ele entende de cristianismo, ele pensa que a experiência dele de 5, 10 anos de cristão, planta uma igreja, em cima do que ele entendeu, compreendeu, ele acha que é igreja. Isso não é igreja, gente. Aí a pessoa coloca o que ela pensa, o que ela entende, o que ela imagina. Mas igreja, falar de igreja cristã, nós estamos falando de mais de 2.000 anos. Homens piedosos, homens que em lágrimas pastorearam a igreja, em lágrimas escreveram, em lágrimas estudaram as escrituras, em pranto, em viagens, em canções, se viram a Deus. Aí de repente 2
as pessoas plantam uma igreja em 5, 10 anos, constroem uma teologia a partir de tudo aquilo que ele pega. Igual sai pegando uma coisa ali, lê um livro ali, pega, lê outro livro do outro lado, um apóstolo fala uma coisa do lado, ele pega, aí amanhã ele já acha que o apóstolo não serve mais, é o profeta, e o profeta dá a direção, ele pega do profeta, amanhã o profético não dá mais. Agora a gente tem que estar caminhando no G12, depois o G12 não é mais G12, é MDA, depois não é mais MDA, Igreja com Propósito. E parece, você que trabalhou com marketing de rede, multinível, parece que é um sistema de multinível. Me desculpa, eu entendo os modelos, né, tem funcionado, tem ajudado o corpo de Cristo a progredir, mas o que eu vejo, o problema é a motivação que está por trás disso aí. E você sabe qual é a motivação do multinível? A pirâmide fica lá em cima e a base sofre. A base trabalha. E os que estão lá em cima ganham. Então a motivação que está por trás de tudo isso que nós temos visto, e temos falado que a igreja, eu vou provar para vocês aqui hoje, em poucas palavras, que muita coisa que se vê aí não é igreja. Por exemplo, eu não vou bater na igreja de Cristo, eu não sou doido. Mas tem gente que pensa, a gente vê muito na internet hoje, muitos pregadores. Eu vi um vídeo onde as pessoas se reuniam e pegaram uma canção de Anitta ali e fizeram uma música das Superpoderosas. E o pregador ficou indignado, batendo naquilo que como se fosse igreja de Cristo. Eu não vou exortar quem não é igreja de Cristo. Tanto como nós vamos receber sempre exortação de homens de Deus, porque nós somos igreja de Cristo, nós vamos receber dos homens que Deus preservou nessa nação. É o que nós temos conversado muito. Deus preservou muitos dos seus homens, gerações anteriores, que ainda fala as nossas vidas e fala a igreja. Então, eu não vou bater, não vou exortar aquilo que não é igreja de Deus. Exortar a carne. E o pregador ficou indignado. Entrou num culto lá, o cara com a calça apertadinha, mostrando o cofrinho, requebrando. Igual uma serpente na pedra quente. E o pregador indignado. Aí ele coloca os vídeos no YouTube e desce a lenha. Pregador de Deus. Mas isso não é igreja de Deus, Baracho. Igreja de Deus é outra coisa. Isso é uma coisa que parece, ou quer imitar, ou tentar ser a igreja, mas não é a igreja. Então, com muita alegria, eu fico feliz, porque existem muitos homens de Deus nessa geração. Tem mais homens de Deus e pastores de Deus do que falsos profetas. Isso nós podemos ter certeza absoluta. Enquanto muitos estão aí fazendo barganha com falso evangelho, tem muita gente que não está fazendo. Tem homens de Deus piedosos, entregues à palavra, à doutrina, à oração, à adoração. Isso é muito bom. Então nós vamos mexer nesse tema aqui, que a igreja que não trabalha esse tema não é a igreja de Deus. Esse tema que nós vamos ministrar, depravação total, se você pegar a Torá, você vai perceber que lá em Gênesis capítulo 3 em diante, está registrado a respeito dessa temática que nós vamos falar, que o homem caiu, Adão pecou, transgrediu a Deus, e nós vamos ler em Gênesis capítulo 6, que fala como é que o homem e a mulher progrediram em pecar. E esse texto fala que Deus resolveu, nos tempos de Noé, trazer um dilúvio sobre a terra. Então, a doutrina da depravação total é uma doutrina que todo o Velho Testamento concorda com ela, e também todo o Novo Testamento. E os expoentes das Escrituras da igreja, muitos homens também concordaram, inclusive um dos teólogos da igreja, que vale a pena você ler, é o Santo Agostinho ou Agostinho. Ele desenvolveu uma tese teológica contra o Pelágio, que era um pregador que estava ensinando outra coisa que não estava de acordo com as Escrituras. Que o homem em si mesmo, ele poderia, em sua vontade, exercer o livre exercício de querer buscar a Deus. As Escrituras ensinam o inverso. Não ensina assim, que o homem chega a Deus por si só. É o Espírito que vai vir, o Espírito Santo trabalhar, dar um toque prévio da graça para que o homem tenha condição de corresponder e voltar-se para Deus.
A carne não vai buscar Deus. O homem carnal não vai buscar Deus. Ele é totalmente depravado e afastado de Deus. Então essa doutrina aqui, ela vai tocar profundamente aos nossos corações. Não se preocupe se você entrar em crise. Tem um gabinete ali no final, a gente conversa. Diz lá: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Amém? Esse texto aqui é o texto que nós vamos dar o ponto de partida para a ministração nessa noite. O que levou Deus a decidir trazer o dilúvio sobre a face da terra por causa do pecado do homem, a maldade do homem, a persistência maligna do homem em pecar. Mas quando você começa a estudar as Escrituras e você lê esse texto, você pode não entender a ação de Deus em trazer o dilúvio. Muitas pessoas não entendem, não conseguem compreender como é que um Deus de amor e de bondade, de repente, resolve exterminar, resolve matar. Ok? Uma pessoa me perguntou a respeito da morte, por que Deus fez isso. Eu respondi para a pessoa: você não entende nada de morte. Você não entende, você não compreende, você já morreu, você já voltou. O próprio Sócrates já dizia que você não pode dizer que a morte é boa ou ruim, você não morreu, para falar, para afirmar. Mas isso aqui, quando você estuda o contexto, o Baracha estuda isso aqui muito também, ele sabe que possivelmente não havia uma alternativa melhor do que essa. Primeiro, quando você estuda o que estava acontecendo, se Filipe tinha Andréia, e eu era um cara lá forte de uma clã, com 20 mulheres, eu olhava e resolvia, ela vai ser minha também. Então vinha e tomava a força e matava o Filipe. Eles matavam uns aos outros, derramavam sangue por prazer. Era um tamanho de uma perversidade que você não imagina. Né? Normalmente quem viu um dos filmes de Noé vai ver o contexto que era exatamente daquela forma que está expressando no filme lá de Noé. É um filme que teve algumas distorções teológicas, mas dentro do que passava em relação ao ser humano, o que levou Deus realmente a querer exterminar o homem, tem muito a ver com aquilo ali. Então, quando Jesus falou dava-se em casamento e tomava em casamento, ali quando você estuda o contexto realmente, era que não era que casava e dava em casamento, é que tomava as mulheres dos outros como bem entendessem. Eles faziam tudo que eles bem entendiam e compreendiam ou achavam que deviam fazer. E isso pesou o coração do Senhor, por causa da perversão do coração do homem, por causa da depravação do coração do homem e da mulher. Então Deus resolveu exterminar e destruir. E quando você estuda a graça de Deus, isso é um ato da graça de Deus. As pessoas estavam sobre a terra sofrendo, ferindo e matando uns aos outros como animais totalmente incontroláveis. E quando você estuda os textos da época de Noé, você percebe que já havia um padrão. Mas aquelas pessoas daquela época, elas não seguiam esse padrão. As Escrituras dizem que Noé tinha uma esposa, presta atenção. As Escrituras dizem que os filhos de Noé também tomaram a esposa. Então já havia um padrão estabelecido ali de haver no coração de Noé. E quando ele fala que ele era justo, é porque ele conseguia corresponder a essa simples lei do coração tatuada por Deus, porque não havia Torá escrita. Por isso que fala que Noé era justo,
Porque dentro de um contexto desse aqui, onde a perversidade era grande, onde os homens tomavam as mulheres que eles bem queriam e de quem eles queriam, Noé era um homem que estava vivendo dentro de um padrão de justiça. E aí a Bíblia fala que ele caiu na graça do Senhor. Achou graça diante dos olhos do Senhor. E a graça de Deus alcançou a vida de Noé. Então, quando você vai estudar a teologia da depravação total, os ensinos da depravação total, você percebe que o problema está no coração do homem e da mulher. Ou, no grego, a ideia da mente. E que toda perversidade, toda malignidade, toda maldade, todo o desejo de matar, de violência, de roubar, de assassinar, de adulterar, de transgredir, de ferir, de fazer sofrer, todo o desejo do holocausto, de matar em guerras, vem da perversidade, da depravação do coração do homem e da mulher. E de fato não há nenhuma esperança fora de Cristo. Ou não há nenhuma sugestão de esperança fora de Cristo. Para que isso mude. E eu, antes de entrar mais adiante nesse tema aqui, eu gostaria de deixar um pensamento de um ateu aqui. O pensamento de um ateu sobre isso. A visão de um homem ateu tendo a visão daquilo que é o coração do homem e da mulher. E que só a graça de Deus pode mudar. Que é o Jean-Paul Sartre. Ele diz, é um dramaturgo francês, filósofo, um pensador. Ele escreveu assim: não há nada que esteja menos sobre o controle. Vou reler. Não há nada que esteja menos sobre o nosso domínio que o coração. E longe de podermos comandá-lo, somos forçados a obedecê-lo. Não há nada que está mais longe do seu domínio e controle do que a sua própria mente ou coração. É o pensamento de Jean-Paul Sartre. Não há nada mais fora de controle que você não consegue controlar e dominar. Já dizia o mineirinho, Carlos Drummond de Andrade, coisa vasta é o coração do homem. Então, quando você começar a estudar, entender as Escrituras em relação a isso, vai acontecer simplesmente uma coisa. Cada vez que você sair da tua casa para ir trabalhar, para vir para o culto, com a tua família, você vai clamar pela graça e misericórdia de Deus. Vai falar, ai de mim que sou pecador, como diz o profeta Isaías. O apóstolo São Paulo, o maior expositor dessa teologia no Novo Testamento, e ele disse que ele era o pior dos pecadores dentre os homens. E aí, como diz o livro de Hebreus, fica aquela ardente expectativa de juízo. Como um fogo consumidor. Só que quando você começa a estudar as Escrituras, você começa a entender o que é graça, você começa a entender a proposta da graça, você vai ver que é o único fio de esperança que você pode segurar. Para que essa graça opere no teu coração, ela te mantenha de pé. O que mantém a humanidade de pé é a graça de Deus. Não vou entrar em conceito de graça comum, graça especial, graça de salvação. Mas as Escrituras deixam claramente certo que o que nos mantém de pé, o que sustenta o homem e a mulher, o que sustenta a humanidade é a graça de Deus. Sem a graça de Deus não há esperança para o coração do homem e da mulher. Não há nenhuma expectativa. Você tem esperança nesse mundo? Você tem esperança num ser, né, que está, digamos aí, historicamente, de acordo com o pensamento histórico, que o homem surgiu há mais ou menos 100 mil anos, espontaneamente às margens do Nilo, e continuamente praticam maldades e perversidades. Em toda a história da humanidade, você vai ver que a guerra, adultério, incesto, homens matando uns aos outros, homens ferindo uns aos outros. A teoria da evolução darwiniana, ela diz que o ser humano está evoluindo, mas o ser humano está evoluindo, mas está aperfeiçoando o mal e a malignidade. Do que adianta evoluir? As piores guerras que nós temos notícias são recentes. O Holocausto foi recente, né?
A exacerbação do coração do Estado Islâmico é agora, cortando cabeça, o terrorista está explodindo agora. As cruzadas foram pouco tempo atrás. Qual a tua esperança para a mudança do homem e da mulher? O que você espera do homem e da mulher? O que as Escrituras ensinam é que o ser humano ele é depravado, ele é perverso e que isso nunca vai parar. E que o mundo tal como nós vivemos, ele não é diferente da época que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, ele não é pior do que os tempos do dilúvio. Se Deus poupar esse mundo, tal como ele é, tal como ele anda, os homens dessa geração, ele vai ter que pedir desculpa, perdão para o povo do dilúvio e as cidades que ele destruiu. Porque nunca vemos tanta malignidade, tanta perversidade. O homem se ajunta para pecar, para transgredir, por causa do seu egoísmo. E as leis que os homens tentaram estabelecer para que funcionasse a favor uns dos outros, elas não funcionam. Você quer uma nação justa, mas os políticos são corruptos? Você coloca o teu filho na escola hoje, com 2, 3 anos, você tem medo dos pedófilos? Você vai para a igreja, onde você quer respirar um pouco o ar da graça, os pastores querem te manipular e tomar o teu dinheiro, querem roubar o teu bolso. Você confia na polícia que está aí para proteger. Se você não tomar cuidado, foi igual o Mike, estilo rap, vai levar uns tapas na orelha. Então que esperança você tem? Em quem você deposita a tua esperança? Em quem você confia? Em quem você espera? As Escrituras afirmam que o homem é depravado. E que só o Espírito Santo pode frear a malignidade do coração do homem. Pesou tanto ao coração de Deus, uma linguagem de antropoformismo, que Deus se arrependeu de haver criado o homem, que pesou o coração do homem. Aqui o escritor está usando uma linguagem humana para expressar um sentimento de Deus. Mas o que Deus estava sentindo era uma tristeza profunda no seu coração, um pesar lá no seu íntimo, no mais profundo das suas entranhas, e ele resolveu destruir o homem e a mulher. E começar novamente. Embora ele tenha tomado essa decisão, os pactos, as alianças que ele fez, elas não foram anuladas. Tanto que quando você estuda a vida de Noé, sabe que Abraão é o descendente de Noé, direto, de Sem, da geração lá atrás. E ele deu prosseguimento ao plano de Deus, da qual veio a nação de Israel, que é a tenda de Sem, onde todos os homens e as mulheres podem se achegar para glorificar e adorar a Deus. Sabe por que eu estou aqui? Por causa de Noé. Achou graça diante de Deus. E depois por causa de Israel. E aí Deus pegou os gentios como igreja e enxertou, porque quando você estuda o mundo pós-diluviano, haviam 3 povos. Esses povos se espalharam. Só que Deus fez uma promessa que um seria escravo, mas que todos chegariam à tenda de Sem. A tenda de Sem em Israel é a igreja. E Yeshua, Jesus é a cabeça. Então, Deus fez uma promessa que, embora Jefté alargasse os seus campos, se tornassem grandes, e que Canaã, que foi o amaldiçoado, seria servo, mas que toda a humanidade, essa promessa era para toda a humanidade, ela se achegaria para servir a Deus nas tendas de Sem. Porque as Escrituras dizem que o Senhor habitaria na tenda de Sem. Essa é a promessa que foi feita para Sem. Que o Senhor estaria na tenda de Sem. Então veja como Deus é perfeito. Olha como Deus é maravilhoso. E Jesus se tabernaculou entre nós. E por meio dele nós glorificamos e adoramos a Deus. E exaltamos o nome do Senhor. Então o texto que nós lemos, você percebe que havia uma malignidade, uma perversidade contínua no coração do homem. Todo desígnio, toda intenção, todo desejo do coração do homem era pecar e transgredir. Então vamos lá. Então uma coisa nós entendemos e compreendemos. Adão pecou, o que nós chamamos de pecado original, está atrelada à doutrina da depravação total, porque Adão pecou, todos se tornaram pecadores. Eles vão aprofundar no tema aqui.
Então, todos são pecadores, pois Adão se fez pecador. Logo, toda descendência de Adão é pecadora. Todos, homens e mulheres, são descendentes de Adão. Todos são pecadores porque Adão pecou. É isso que afirma a doutrina das Escrituras e da depravação total. Todos pecaram. Romanos 5,19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pela obediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Tanto que pela obediência de Cristo, o seu sacrifício, a sua morte, muitos serão feitos justos. Por que ele está dizendo muito? Porque são aqueles que vão se achegar para aceitar o plano da salvação e da graça de Deus. Engraçado, né? Todos pecaram, mas nem todos se tornarão justos. Porque aí é outra doutrina da justificação que nós vamos falar na próxima ministração. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Adão pecou. Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse que quando ele comer, certamente ele morreria. Então todos morreram em Adão. Como todos recebem vida em Cristo, recebem esperança em Cristo. Romanos 3, 23, 24 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. E são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é doutrina de igreja. Você não vai ficar ouvindo na internet toda hora, não. Isso aqui você pode ir lá e fuçar de um lado para o outro. Vai ser muito difícil você achar esse tipo de pregação. Porque estão querendo gerar a igreja em Cristo sem essas doutrinas. O homem não sabe o seu estado diante de Deus. A pessoa vem para Cristo sem ter essa consciência do que ela é e do que ela será a partir do momento que ela entender Cristo. Aí fica esse evangelho místico, esse evangelho banalizado, corrompido, perverso, que só faz as pessoas se afastarem de Deus. Porque se a pessoa não entende essa doutrina da depravação total, ela não vai entender o que é graça. E para você se achegar a Deus e não ser exterminado e consumido pelo fogo, é pela graça de Deus. É pela graça, nós nos achegamos pela graça. Porque o nosso sacrifício perfeito, ele foi oferecido. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a única maneira de você se achegar a Deus, e eu me achegar a Deus, é por causa de Jesus. É por causa que Cristo se entregou por você. O apóstolo São Paulo diz que ninguém jamais ousaria morrer por um pecador. Talvez por um justo alguém ousasse morrer e entregar a sua vida. Mas mesmo assim, Cristo se entregou para morrer por nós. Nós vivemos numa sociedade onde o ser humano, para ele se sentir bem, para ele se sentir feliz, ele tem que ver o outro na desgraça. Enquanto tiver lá o assassino, o ladrão, o pedófilo, o bandido, eu vou me sentir bem. Aí eu vou subir no pedestal. Só que quando você vai estudar a depravação, você vê que não é bem assim. Que todos são pecadores. Todos dependem da graça de Deus. Não há um justo sequer. A depravação coloca todo mundo em igualdade. Em pé de igualdade. Não tem ninguém melhor que ninguém diante de Deus. Todos se tornaram pecadores. Não há um justo sequer. Romanos 3, 23, todos pecaram. Todos se tornaram mentirosos, se afastaram de Deus, desobedeceram a Deus, transgrediram a Deus. E aí muita gente, nesse modelo social de vida e filosofia que tem, ele pensa que ele é justo e que será justificado diante de Deus. Essa foi a maior armadilha que eu caí na minha adolescência, porque eu lia muito, sabia já da história de Jesus da salvação. Eu falava assim, se eu não roubar,
Se eu não adulterar, se eu não mentir, se eu não der um falso testemunho, eu vou para o céu, eu vou ter a vida eterna. É assim que as pessoas pensam. Porque eu sou um juiz justo, eu jogo as causas, eu faço ação social, eu faço justiça social. As Escrituras afirmam que a nossa justiça social, diante de Deus, é como um trapo de imundícia. Isso é, no contexto hebraico, era o pano que a mulher pegava e colocava na vagina. Absolvente. Isso é a justiça social diante de Deus. Por quê? Quando você pensa assim, eu penso assim, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso justificador. Ele é o único que pode nos justificar. Que nós não podemos alcançar justiça diante dEle, porque nós somos depravados e todos nós carregamos o pecado de Adão. O cara não mata, mas mente. E Jesus apertou mais, estreitou mais a tenda. O cara não rouba, mas quando ele dá uma voltinha no shopping, ele olha para uma mulher com intenção impura e já adulterou no coração com ela. Então não tem jeito, não tem salvação fora de Cristo. Não há redenção fora de Cristo. Porque o pecado, a depravação está no coração do ser humano. Então, ele é totalmente dependente de Deus para a regeneração. Ele é totalmente dependente de Deus para a salvação. Ele é totalmente dependente da graça. Não há nada que o homem e a mulher possa fazer para merecer a salvação. Quando o homem e a mulher se posiciona e acha que pela tua própria justiça, pelos seus próprios atos e suas ações, pensa que pode alcançar a salvação, está dizendo eu sou melhor do que Jesus. E eu posso chegar lá sem Ele. E outra coisa, Deus, o que o Senhor fez aí foi uma palhaçada. Se eu posso me achegar por mim mesmo, minha educação, minha cultura, minha filosofia, por minha meditação, o que Jesus veio fazer? Teatro? Espetáculo? Não. Então, todo homem sem Cristo está morto espiritualmente, conforme afirmam as Escrituras. E morto fisicamente. Pois o pecado e a morte vieram pela transgressão de Adão, é o que os textos dizem, é o que as Escrituras dizem, é o que as Escrituras afirmam. Eu sempre gosto de usar a expressão afirma, é uma afirmativa, meu. Está afirmando, é isso. Certamente morrerás. As Escrituras afirmam que todos estão mortos. Todos estão afastados, distantes de Deus. As Escrituras estão afirmando que ninguém pode chegar a Deus a não ser pela graça. Aí vem os pelagianos achando que a pessoa pode chegar a Deus por vontade própria. Eu não estou sabendo que morto caminha, não. Eu não estou sabendo que morto fala. Pelo que eu saiba, tudo que pode acontecer com o morto é apodrecer, Cada dia mais, por causa da sua depravação. Se não for curada pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. No dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Gênesis 2, 16 e 17. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, 1 e 5. Porque se pela ofensa de um só homem, Adão, a morte reinou no mundo, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, por um só, a saber, Jesus. João 5,17. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Isso aqui está falando dos heróis da fé. Uma prefiguração daquele que havia de vir. Que mesmo esses homens justos, como Moisés, como Elias, os profetas, os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, diz que até Moisés a morte reinou. Está falando, enquanto a lei estava em operação para o homem alcançar a justiça. Porque Paulo fala lá na frente que mesmo assim Deus iria salvar, porque aqueles que praticassem essas coisas, por elas, alcançaria a justiça, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas está falando, mesmo esses homens, a morte reinou sobre eles. Eles prefiguravam Cristo. Eles apontavam para Cristo. Eles apontavam para o Mashiach, para o Messias. Mas mesmo assim, a morte. Então veja bem, como o pecador pode se salvar?
estando ele morto, como ele pode corresponder? Né? Muita gente pensa que para chegar a Jesus é como o cara que está lá no meio do mar se afogando, vai na braçada, aí ele começa a não aguentar mais, aí a hora que ele não está aguentando, ele ainda está vivo, aí Jesus chega lá e dá a mão, baracha. Vem para cá para o barco, eu estou te salvando. Não é assim que as Escrituras ensinam. As Escrituras afirmam que nós morremos em Adão, afirmam no Novo Testamento que todos morreram. A ideia é que o camarada está morto. O Mike usou até uma expressão interessante aqui, com os braços cortados e as pernas no fundo do mar, morto mesmo, literalmente. E Jesus foi lá e trouxe ele e deu a vida para ele de volta. É isso que as Escrituras afirmam. Um homem nada pode fazer para corresponder a Deus de si próprio, de si mesmo, tá? Todos nasceram pecadores. Portanto, toda disposição e inclinação humana será para o pecado. E continuamente. Toda disposição, diz o texto das Escrituras, do homem e da mulher será para pecar continuamente. Todo desligue, toda intenção será para pecar continuamente. Não há nenhuma esperança para o homem e a mulher fora de Cristo. Só Cristo pode justificar. Só Cristo pode se santificar. Então, veja bem, o homem se torna pecador depois que ele nasce ou depois que ele comete o primeiro pecado. Vamos ver o que as Escrituras afirmam também? Salmo 58, 3. Inclinam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração, do homem, é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente por causa do homem. Gênesis 6, 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Salmo 51, 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, como afirma essa doutrina, todos nós nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores. Nascemos pecadores. Nascemos com a natureza de pecadores. Eu estava falando com o Lucas, essa é a mensagem que eu não gostaria de ouvir e talvez não gostaria de pregar. Deus, eu sou pregador, pela graça a gente prega e vive, né, Baracha? Mas quem gostaria de estar ouvindo isso e pregando isso? E esses pregadores aí da prosperidade pregar, nem oferta eles vão conseguir colher. O que as Escrituras estão dizendo aqui, sabe o que é? Uma linguagem bem clara, bem objetiva. Eu vou ilustrar em algo que eu ouvi e acho bem legal. Certa vez, a tartaruga estava na beira de um rio e a água corrente, forte, encheu aquele rio. E de repente chegou o escorpião, que sempre atravessava ali, quando um galho, alguma coisa, quando estava mais vazio, ele atravessava para o outro lado. E aí a tartaruga lá do lado, pronta para atravessar, olhou que o escorpião estava do lado. Falou: você não vai? Não vou, a água vai me carregar. Mas já que você vai atravessar, pode me dar uma caroninha, me colocar em cima do seu para eu atravessar? A tartaruga olhou: o quê? Pelo que eu saiba, você já matou alguns dos meus amigos e amigas. Esse negócio de atravessar vocês escorpiões. Não! Mas me deixa, eu mudei. Eu até dou dízimo na igreja, eu dou oferta. Eu vou em todos os cultos. Eu vou no monte, eu oro, eu mudei, realmente, eu mudei totalmente. Pode confiar dessa vez, eu sou crente. Nasci de novo. A tartaruga olhou: não dá para confiar muito no seu discurso. Não, me dá uma oportunidade, deixa que eu vou. Não vou fazer nada. Aí a tartaruga, tudo bem. O escorpião conseguiu convencê-la. E quando estava lá no meio do rio, o escorpião meteu o ferrão. A tartaruga olhou e falou: mas você não virou crente? Você não converteu, não mudou de vida? O escorpião virou: não, tem como, é minha natureza. Entenderam? Então, se o Espírito Santo não nos ajudar,
se Jesus não nos ajudar, nós que somos salvos pela graça, nós só vamos pecar. A nossa natureza é pecaminosa. Nós herdamos de Adão o gênio do pecado, a semente do pecado, e nós vamos pecar. E mesmo depois de nós sermos salvos, nós pecamos. João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas daí as Escrituras dizem também que você tem um advogado. As Escrituras dizem que você tem o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. O texto que Maico leu aí, o pastor, diz que se você orar, Deus vai perdoar e te sarar. Porque pela graça nós podemos alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Então veja bem, é isso que as Escrituras afirmam. Nós nascemos pecadores. E nós vamos morrer pecadores. Lógico que existe pecador que não se arrepende, pecador que se arrepende, pecador que vai para o céu, pecador que não vai para o céu, pecador que acredita em Deus e que não acredita, pecador que busca a Deus e que não busca a Deus, mas de fato todos morreremos pecadores. E não há nada que faça mudar isso, segundo as Escrituras. Mas daí, quando você entender a justificação, é bem interessante, mas eu vou dar uma pauta aqui para aliviar o nosso coração. Quando Cristo está habitando em você, pelo Espírito Santo, e Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê Jesus, o justo. Quando Deus olha, Ele vê o Cristo, aquele que te justifica. Ele não vê mais você. Se Ele olhasse, se Ele visse, você estava perdido. Então, é isso que as Escrituras afirmam. Vamos em frente? O homem nasce com 12 classes de pensamentos maus. E todos devem, antes de tudo, ter o conhecimento do pecado. Porque tem muita gente aí que não tem conhecimento disso aqui. Tem muita gente dentro da igreja que não tem conhecimento, não sabe disso aqui. Eles não sabem, eles não têm consciência de que são pecadores, que são depravados, e estão tentando militar uma fé pela justiça própria, estão tentando militar uma fé por meio do legalismo, e essas pessoas, elas vão morrer na fé. A fé vai ser abatida. E elas vão se prostrar. Eu sempre falo para o Lucas, ensina o evangelho correto, porque é a garantia de que a pessoa vai entrar na terra prometida. Se você der uma nutrição que não seja conforme as Escrituras ensinam, essa pessoa vai receber uma fé anêmica, doente, e vai morrer. Ela não vai conseguir uma jornada de 20, 30, 40 anos. Não vai nutrir. E o que a igreja está fazendo hoje? Trazendo um evangelho placebo. A paz não é a paz, a cura não é a cura, a salvação não é a salvação. As pessoas estão mais perdidas do que nunca. É fato hoje que tem mais perdidos dentro da igreja do que talvez lá fora. Há mais perdidos do que salvos dentro da igreja, isso é fato. Você pode perguntar a qualquer pastor que prega aí há 30, 20, 40 anos, você vai ver, ele vai falar sem medo de errar. E o problema é que as Escrituras dão base para isso, né? Fala que vai estar um no moinho, vai ser tomado um. E tinha um pastor que falava que é 50 de 50 de 50, barato, para estreitar mais a tenda. Falava, meu Deus. Então veja bem, nós precisamos ter consciência, primeiramente, que o nosso coração, fora de Cristo, ele está totalmente depravado e perverso, inclinado para o mal, para o pecado. Se você entende isso e você compreende isso, você vai sempre deixar o seu coração preparado para o Espírito Santo cuidar dele. Você viu o texto que nós lemos que Deus falou, o meu espírito não vai estar muito mais com o homem, apenas 120 anos? O que está querendo dizer aqui? Que depois que tirasse o Espírito de Deus, meu amigo, ia chover do céu a chuva. Né? Jesus diz que a carne para nada presta, para nada aproveita. Normalmente quando fala de carne, a intenção a original ali da palavra, não é isso aqui, é a mente, é a disposição do coração, da mente do homem. Então, todos os homens e mulheres nascem com inclinação de 12 tipos de pecado. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23, diz assim, e dizia, o que sai do homem é isso que contamina o homem. Não está dizendo que é o que entra no coração do homem. Está dizendo que já está lá. É o que sai do coração do homem. É o que contamina o homem. Tá? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza,
maldades, engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro do homem. Quem falar que nunca teve uma experiência com esse tipo de pecado, eu vou substituir Jesus por sua vida e vou começar a te seguir. Se o cara nunca olhou com atenção impura para uma mulher, ela é igual Jesus, cara. Todo mundo aqui, todos os homens aqui. E se o cara aqui não é homem, é lá daquele que torce o braço, ele olhou para outro homem. Adultério. Uns mais leves aqui, o cara fala, eu não furto, mas sente inveja. As mulheres são especialistas pós-doutorado em inveja, segundo alguns pregadores falam, desculpe, né? Mas os homens vão olhar com a intenção impura dos olhos. Então não pensa que aqui não tem o equilíbrio na balança que tem. Mas as mulheres, uma roupa, qualquer coisa, um cabelo, um carro, uma coisa que a outra fala, é muito mais fácil cair na inveja. A dissolução, a blasfêmia. Quem nunca, num determinado momento na tua vida, não cometeu uma blasfêmia? O orgulho. O orgulho é o pecado mais terrível que tem. É mais terrível, porque ele surge daqui do interior, lá da depravação. Isso é um adultério, né? É uma coisa externa. Está ali dentro, a pessoa vai adulterar, mas vai depender de outra pessoa. A loucura aqui é a perda da insensatez e da razão, em determinados momentos da vida. Provérbios 29 diz assim, quem pode declarar, tenho consciência limpa e estou livre de todos os meus pecados? Eclesiastes 7,20 diz assim, contudo não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Jó 15, 14, 16 diz, que é o ser humano para que seja puro e o que nasce de mulher para ser justo? Então elimina a ideia de justiça. Nas Escrituras não existe um padrão de justiça fora de Deus. A justiça nossa é Cristo. O homem foi criado muito bom, diz as Escrituras. Antes da queda, o homem foi criado muito bom, perfeito, mas se tornou totalmente depravado no seu íntimo, dos seus pensamentos, sentimentos e intenções. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe, bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Totalmente bom. Aí você pode me perguntar, mas não há nenhuma bondade no homem fora de Deus? Lógico que há. A bondade que há em nós, até fora de Cristo, uma ação, uma coisa que a pessoa pratica, é a graça de Deus. É a justiça de Deus operando, é a graça de Deus, é a fagulha da graça de Deus, é as migalhas da graça de Deus. Senão se tornaria-se insuportável viver nessa terra. Aí Deus teria que voltar novamente com o dilúvio. Mas isso é bondade de Deus. A bondade que o homem e a mulher pratica e que se gaba disso é bondade de Deus. Tanto que essa pessoa não vai ser salva por causa disso. Ela vai ser salva por causa de Jesus. Ela crê em Jesus e aceitar Jesus como padrão de justiça e de bondade. Porque Jesus é bom, Deus é bom. E tudo que o homem recebe vem dos céus. Imagina se Deus não derramasse da sua graça. Por isso eu tenho dificuldade com esse conceito de graça, de separar graça salvífica, graça comum. Eu creio que é tudo a mesma coisa. Só que a graça para a salvação é algo mais explosivo, que o Espírito Santo toca o seu coração, faz entender o plano da redenção que Jesus ofereceu, a vida eterna, ele te toca, mas é a graça de Deus. Se não houvesse graça, não haveria condição de viver nessa terra. Mesmo o Senhor instituindo a pena de morte, foi lá na época de Noé, olho por olho, dente por dente, não teve jeito. Entendeu? Não teve jeito. A Torá instituiu também, não teve jeito. Você pode colocar a pena de morte na nação, no Brasil, não tem jeito. Você acha que os políticos vão deixar de roubar se começar a matar político na cadeira elétrica? Não vão deixar, porque o problema está no íntimo, no interior do coração humano. A única pessoa certinha no Brasil, tem uma pessoa que é muito justa no Brasil.
é honesta, é íntegra, é mais justa que pastor, que todos os políticos. Todo presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva, declarou no vídeo. É um machia. Não existe nenhum homem justo como eu, mais certo do que eu. Tá bom. Ele é um Messias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Jeremias 17:9. 1 Reis 8, 46, 50 diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou que esteja perto. Então, o que as Escrituras afirmam? Se o homem morreu completamente, é totalmente pecador e morreu completamente, logo Cristo se entregou completamente. Se os homens não fossem totalmente depravados, não haveria necessidade da entrega total de Cristo. Captou? Ele se entregou totalmente. Sofreu a morte de cruz, apanhou, foi humilhado, pregado no madeiro e morreu. Porque se o homem não fosse totalmente depravado no seu coração e perverso, ele não precisava fazer isso. Opera uns milagres, faz uma ação social, pratica a Torá bonitinho, ele praticou, entendeu? Leva umas quarentenas lá dos judeus, fica preso um determinado tempo, e sai trazer o evangelho da boas novas, todo mundo ia entrar no reino e seria salvo, não precisa entregar e morrer. Cortasse um braço só dele, né? Tirasse um dedo, derramasse um pouco do sangue, o sangue foi derramado totalmente, a alma dele se derramou, ele se entregou totalmente, porque o homem estava totalmente perdido, ou está totalmente perdido, e só Cristo pode substituir, gente, é uma substituição. O pecado era meu, o pecado era seu, a cruz era minha, a cruz era tua, o sofrimento era meu, o sofrimento era teu, a morte era minha, a morte era tua, ele substituiu, tomou o teu lugar. Normalmente na justificação eu comparo isso com a cadeira elétrica. Você estava destinado por causa dos seus crimes, dos seus pecados, dos seus erros, da tua depravação, da minha depravação, dos meus pecados, do meu erro, a cadeira elétrica. Ele se posicionando, eu morro em teu lugar, mesmo você não prestando, mesmo você sendo um bandido, um assassino, um ladrão, um homossexual, um travesti, um pervertido. Pode jogar tudo na caixinha aí, tá? Acaba até o pedófilo se aceitar Jesus. Desde que se arrependa de verdade, vai lá, entregue para a polícia, cumpra a tua pena, a igreja acompanha e discipula, há uma esperança para ele. Você acha que Jesus morreu para os bons? Ele disse que ele veio buscar os pecadores. Não há nenhum justo sequer, não se esqueça disso, tá? Não se esqueça disso. Essa mesma sociedade que cria as leis contra eles é a mesma que cria para o teu filho estudar kit gay na escola. É a mesma que rouba. Essa que critica o assassino, o que mata, ou é a mesma que rouba o dinheiro que não é usado nas cadeias, na segurança, é a mesma que rouba o dinheiro das escolas onde poderia preparar e educar os nossos filhos, é a mesma que condena. Então, gente, esse papo de tem gente boa, gente ruim, acabe com isso nessa igreja. Tudo é depravado e perverso, a esperança está em Cristo, isso é teologia bíblica, vamos acabar com isso. Entendeu? Ninguém é pior do que ninguém. Todo mundo é igual. Todo mundo é pecador. A única coisa que cabe para justificar é Cristo, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos igual. A única coisa que nos salva é Cristo em nós. Não há esperança. É assim mesmo. É assombroso o negócio. Jesus veio para salvar, trazer todos os pecadores ao arrependimento, chamar a salvação, chamar a libertação. O cara pode estar na cadeia e alcançar a graça alcançar e ser salvo. Entendeu? Vamos parar com esse negócio de sociedade correta, politicamente correta. Tem pastor aí que está escolhendo membro. E escolhe apontando o dedo. Escolhendo membro, meu irmão. Não entendeu nada de graça, não entendeu nada de salvação, não entendeu nada de amor de Deus, não entendeu nada de depravação. Fica escolhendo um membro, as pessoas, mas a motivação é outra, né? É a oncinha. A motivação é mais a oncinha do que levar a alma para o céu da pessoa, conduzir a pessoa para a vida eterna. Longe de nós isso aqui, meu.
Eu tenho vergonha, às vezes, de ser igreja brasileira. Esse negócio de dinheiro, igreja, gente, é uma podridão. É uma coisa absurda. E aqui nós temos autoridade para falar, porque que dia que você viu a gente pedindo oferta aqui, num culto? A gente ensina, mas aqui nós temos 3 anos que nenhum pastor sobe nesse altar aqui e pede dinheiro. Nunca pedimos dinheiro aqui nessa igreja, nunca ficamos aqui 5 ou 10 minutos ou 1 minuto pedindo dinheiro de ninguém. Então nós temos autoridade. Nós podemos falar da teologia da prosperidade, nós podemos atacar os lobos na palavra, os ladrões, esses que se prostituem. Eu sempre falo para o Baracho caminha comigo, nós temos uma aliança. Igreja cresce. E Montaigne já falava o seguinte, o enganado tem necessidade do enganador, por isso ele sempre o procura. Eu sempre falo para Baracho, às vezes a igreja cresce, vem aquele que se converteu, que é o CEO da Microsoft, fez doutorado de teologia, fala bonito, né? Aquele carisma. Aí o Baracho já está ali, velhinho, a voz já meio fraca, e o irmão começa a orar com a mão, joga lenço igual o Benihim, agora o Benihim está ungindo os caminhões. A pessoa recebe, aí vai na casa, cativa, aí a igreja já fala, ó pastor, tem que pôr mais o cara lá para pregar o homem está com a palavra ungida. Aí daí a pouco ele começa a convencer até o Baracho. Aí depois a igreja já começa a seguir ele. Ele vai chegar e falar para Baracho, esse negócio que vocês criaram lá 20 anos atrás, de não pedir oferta, não pedir disso, todo mundo pede, todo mundo está errando, então vamos fazer também igual. Você tem que colocar isso na igreja. O Baracho já está com o coração frágil, né, Baracho? Ali já pensando em partir para a glória, já ganhou um monte de alma, irmão, então faz, vai lá, pede lá todo culto, toda reunião, daí a pouco o cara vai colocar um envelope, vai dar um lencinho para a irmã, levar, receber a bênção, colocar debaixo do travesseiro, para tirar a dor de cabeça, né, melhorar o casamento, e aí a igreja começa a seguir esses camaradas. Sabe o que nós vamos fazer, Baracho, que a gente sempre fala? Vamos pescar, só orar nos montes, buscar a Deus, o povo pode ir com o pessoal. Por isso que a igreja ela tem que ter a doutrina, porque a igreja ela não depende só de nós, ela depende de todos vocês serem doutrinados para ir contra os lobos, contra esses perversos do cristianismo. Então não pode falar, porque a gente não gasta tempo pedindo dinheiro, pedindo oferta, não que seja lícito, não seja bíblico, o obreiro é digno do seu salário, inclusive fala que é dobrado as escrituras, salário dobrado para os pastores e mestres, mas a igreja não é um mercado, gente. Lugar de ganhar dinheiro é na bolsa de valores. Aleluia! Glória a Deus! Vai para a bolsa! Já que é tão bom em ganhar dinheiro, vai para a bolsa. Mostra que é bom lá. Vai fazer trade lá. Vai operar na bolsa. Agora é fácil tirar dinheiro de pessoas que ainda não conheceram Jesus, estão caminhando. Aí o que acontece? Discipula a pessoa errada, condiciona a pessoa conforme o desejo do seu coração, a tua vontade. E a igreja toda... ela, em vez de conhecer a graça de Deus profundamente, os ensinos de Jesus, do que é o homem, do que é o coração do homem, ela vai atrás desses líderes. Está fechado, Baracho? Se o CEO da Microsoft vir para cá e falar bonito e o bicho pegar, a gente pula fora, vamos começar a igreja lá no Campo Mourão, mano. Então veja bem, enganoso é o coração. Então as escrituras afirmam que o homem morreu completamente, então Cristo se entregou completamente. Sem essa história de que tem homem bom, tá? O homem em si mesmo se tornou totalmente maligno, depravado e perverso. Suas boas ações são objeto da graça de Deus, já afirmei isso. Pois de outra maneira, a vida seria insuportável. Algumas concepções filosóficas sobre o homem. O homem nasce como uma tábua rasa, isto é, como se fosse um papel em branco, nenhum conhecimento inato, em inocência. Aristóteles, quem não estudou isso na escola? Uma tábua rasa, não fala nada que nasce perverso, que nasce em pecado, aí você educa o cidadão, a gente está vendo médico matando aí, juiz roubando, gente intelectual matando a esposa, uns assassinando o outro. De onde vem essas transgressões, então? Me explique de onde vem isso.
Pelo amor de Deus, né, irmã? Psicóloga estuda muito. Da onde que vem isso? Da onde vem tanta perversidade, tanta malignidade? O homem intelectual trai a mulher. O doutor da faculdade, que eu sei de ver, da USP, saindo, traindo a esposa, mentindo pro filho, enganando. Da onde que vem isso? Tem inveja, né? E se educou intelectualmente quando tem ali um professor que começa a ensinar mais, os alunos começam a falar, o professor é pau, e vem aquela inveja no coração. Da onde vem isso? Senão é o que as escrituras afirmam. Então vamos educar o homem certinho, né? Intelectualmente ele não vai pecar, ele não vai ter inveja, ele não vai ter ciúme, ele não vai ser adulto, ele não vai ser mentiroso, ele não vai roubar, né? Ele não vai ser avarento. Tem o problema da avareza ainda, que tanto pecado, né, Maico? O ser humano é totalmente pecador mesmo. Não tem jeito. Outra concepção filosófica. O homem nasce bom. E a sociedade ou o ambiente que o corrompe. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau afirmou isso aí. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E tem até base bíblica. Uma vez eles eram um professor de filosofia, até conduzir ele para Jesus, está servindo a Jesus até hoje. Ele falava assim, esse negócio de Rousseau está certo, o homem nasce bom de fato. A sociedade que o corrompe. Que corrompeu Adão foi Eva, a hora que se associou. O homem acha para justificar o pecado, né? Se associou com Eva. O homem é a medida de todas as coisas, Pitágoras. Então são alguns pensamentos filosóficos que tentam afirmar que o homem é bom. O homem foi criado bom, foi feito bom, mas depois do pecado se tornou totalmente depravado. Afirmação: o homem não é pecador porque peca, essa é clássica, não sei quem escreveu isso. Mas sim peca porque ele é pecador. Entendeu? O homem não é pecador porque peca, mas sim peca porque ele é pecador. É por isso que ele peca. Romanos 3, 9 ao 12 diz assim. Ixi, Mike, agora você vai ficar quietinho aí. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tanto judeu como grego, quando se trata de ser humano, todos pecaram. Não há nenhum justo, não há um que faça o bem, não há um que nem peque. Eu nem coloquei os textos do profeta Jeremias falando para Israel, né? É um mentindo para o outro, enganando o outro, traindo uns aos outros, ficando com a mulher do próximo às escondidas. É o que o profeta Jeremias falava. O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente e fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmos 14, 22, 3. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 1, 3, o apóstolo Paulo falando dele, dos judeus, e falando para a igreja. As escrituras nos ensinam que o homem é um depravado, inclinado para a corrupção de toda espécie, males incalculáveis aos olhos de Deus. As escrituras afirmam que o corpo físico foi afetado pelo pecado. Nossas emoções, desejos, vontade, intelecto estão totalmente em estado de corrupção por causa do pecado. É o que as escrituras afirmam. Você vai morrer, eu vou morrer por causa do pecado, né? As minhas emoções estão afetadas, os meus desejos estão corrompidos por causa do pecado. É isso que as escrituras afirmam, tá? Isaías 53, 6 diz: todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Romanos 3, 23, pois todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Crônicas 6, 36, não há quem não peque. Agora uma coisa importante aqui. Pode o ímpio agradar a Deus, tendo em si a habitação do pecado?
Pode uma pessoa fora de Cristo agradar a Deus? Pode o ímpio agradar a Deus? Mesmo habitando o pecado dele, a resposta é não. Por causa da sua natureza corrupta, do seu estado de escravidão. As Escrituras têm outros ensinamentos que falam que todos são escravos do pecado. E só por meio de Cristo que nos liberta que nós podemos ser livres. A ideia é que todos nós, sem Cristo, estamos presos em prisões espirituais e que a nossa libertação e liberdade está em Cristo. Então não pode agradar. Isaías 64:6 diz: pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Diz que todas as obras de justiça do homem, para Deus, é como trapo de imundícia. Absolvente que a mulher usa. Não tem valor algum para Deus. As nossas obras só passam a ter valor quando elas são feitas em Cristo. Por causa de Cristo e para a glória de Cristo, aí elas são aceitas diante de Deus. Então qualquer oferta que for levada a Deus, não sendo dentro do padrão de justiça que é Cristo, por meio de Cristo e através de Cristo, é considerado trapo de imundícia. As Escrituras afirmam. Estamos estudando as Escrituras. Romanos 3:10, como está escrito: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Só se busca a Deus através de Cristo também. Romanos 8:7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma afirmação. A inclinação da carne é inimiga de Deus, nos faz inimigo de Deus. Quem está fora de Cristo é inimigo de Deus. Cristo veio para fazer a paz. E por meio de Cristo nós fazemos a paz com Deus. Cristo religa o homem a Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E a ideia também de separação é morte espiritual. Para o homem se conectar com Deus e a mulher, precisa nascer de novo. É por isso que a teologia do nascer de novo, ela precisa ser... Não tem como se religar a Deus. Porque um morto, ele não pode adorar a Deus, ele não pode corresponder a Deus, ele não pode servir a Deus, então ele precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Ok? Jeremias 13:23 diz assim: porque pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, estando habituados em fazer o mal? A mulher que salvou Jeremias lá da cisterna, africano, etíope, quando ele foi escrever, eles pensou nele: pode o Joel mudar a cor da sua pele? E se ficar branco? Só Michael Jackson conseguiu, né, gente? De boa. Michael Jackson conseguiu. Então ele está afirmando que nós, sem Cristo, nós não podemos fazer o bem, porque o nosso coração, a inclinação, está habituado em fazer o mal. Aí você pode falar: mas tem gente que faz bondade, faz coisas boas, querido, eu afirmei que é a graça de Deus. Pela graça as pessoas podem fazer, que seja graça comum, elas praticam ações, ajudam uns aos outros, socorrem uns aos outros, curam uns aos outros até, mas é graça de Deus, é dádiva de Deus. O homem em si mesmo, que as Escrituras afirmam que ele não pode, ele está habituado em fazer e praticar o mal. O leopardo não pode mudar suas malhas, assim como o homem não pode fazer o bem, porque o homem tem a inclinação do seu coração para praticar o mal. Então, a graça de Deus, o Espírito Santo, opera, como eu disse para vocês, para tornar suportável viver nessa terra, gente. Imagina se sair daqui da igreja com Marisa, os camaradas te parar, é minha. Era desse jeito no tempo de Noé. Sem lei, sem regras. A lei do mais forte. 1 João 2, finalizando aqui, 15:17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, eu creio que ficou bem claro para vocês sobre a doutrina da depravação total. Semana que vem, na próxima ministração, aliás, o pastor Marcos vai estar pregando na próxima, eu vou falar sobre justificação. A justificação é um refrigério. É o refrigério que a gente tem quando a gente entende a justificação. Como somos uma igreja teológica, de fundamentação, alicerçada na palavra, nas escrituras, aqui jamais alguém vai ser discipulado e vai congregar nessa igreja se não passar por essa doutrina. Porque não vai nascer de novo, não vai entender, pode até vir congregar, participar, nós não podemos impedir ninguém, mas como é que a pessoa vai corresponder a Deus se não entendeu isso aí? É o que está acontecendo hoje, irmãos. As pessoas estão vindo e se ajuntando, está tendo ajuntamento. E a proposta é crescer esse ajuntamento. Esse número de pessoas não é gerar pessoas novas em Cristo, que conhecem a palavra, que serve a Deus com uma consciência limpa e clara do que está fazendo. Vamos servir a Deus com consciência, gente. Não vamos servir porque o pastor fala, porque o pregador prega. Aqui a gente prega tudo nas escrituras. Você tem uma Bíblia do lado aqui, que é uma igreja bereana. Aqui todo mundo olha, analisa, vê se está coerente o que está falando, não está falando. E outra, vai na internet e faz um monte de pesquisa. Tem muita mensagem ruim, muita mensagem boa lá também, principalmente escrita. A gente, você fala, né, Dolino? Teologia boa não tem na internet. O Dolino está lendo um livro lá que está 2.000 páginas. Como é que vai pôr isso na internet, mano? Tem como. Aí um camarada vai lá, escreve, põe num blog, o outro vai fazendo teologia de blog. E aí a igreja está ficando totalmente doente. Mas graças a Deus aqui que temos pessoas que ensinam, o Baracho, o Dolino, o Lucas, né, eu também estou aí à disposição para a igreja crescer. Não tem outra maneira de crescer saudável. Eu creio que muita gente aqui nunca ouviu isso na igreja. Nunca ouviu, onde passou, nunca ouviu. O Dolino mesmo nunca ouviu. Ele é honesto sempre falar comigo. Passou para igreja, não ouviu isso aí. Se você falar, você não viu. Você não viu também. Você não viu. Você ouviu na primeira vez. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar?